Olá, você já parou para pensar o que faz uma palestra ser daquelas que a gente não esquece? Hoje a gente vai mergulhar no guia oficial do TED, escrito por ninguém menos que Chris Anderson, o chefão por trás de tudo. A ideia aqui é destrinchar como uma única ideia, quando é bem comunicada, pode de verdade virar chavinha na cabeça das pessoas. Olha, isso aqui parece a descrição de uma galera assistindo a um filmaço, né? Mas na verdade é o que rola numa palestra realmente poderosa. O nome disso é sincronização neurológica. Basicamente, os padrões cerebrais da plateia começam a imitar os do palestrante. A ideia não é só ouvida, ela é tipo transferida de uma mente para várias outras. Parece mágica, mas é pura ciência. E para a gente entender por que isso acontece, a gente precisa voltar lá atrás, nas nossas raízes. Pensa comigo. Nossos ancestrais, milhares de anos atrás, todos sentados em volta de uma fogueira. Aquela fogueira era o centro do universo deles, sabe? Era ali que o conhecimento era passado, que a confiança era criada, formando uma consciência coletiva. E hoje? Bom, hoje a internet é a nossa fogueira global. Aquele mesmo poder ancestral de conectar pessoas agora pode acontecer de uma sala só para milhões de pessoas no mundo todo. Mas, claro, entre ter uma ideia e compartilhar ela nesse palco global, existe um obstáculo gigante: o medo. Essa descrição aqui captura com uma precisão absurda o pavor que muita gente sente. Então a pergunta é: como é que a gente supera essa tal de angústia elétrica para conseguir acender a nossa própria fogueira? Segundo Chris Anderson, a resposta começa bem antes da gente pensar em palco, em luz, em performance. Começa com o primeiro passo, que é o mais fundamental de todos: encontrar a sua ideia mestra. O alicerce de qualquer grande palestra não é o carisma do palestrante, mas sim uma ideia que realmente vale a pena ser compartilhada. E pronto. Essa é a pergunta que paralisa a maioria das pessoas. Aquela sensação de que, eu não tenho nada de extraordinário para dizer, eu não inventei a roda. Só que a verdade é que todo mundo tem uma ideia que merece ser ouvida. Então, como é que a gente acha essa ideia? Pensa naquilo que te deixa pilhado ou que te irrita profundamente. Tenta lembrar da última vez que alguém te disse: Nossa, que interessante isso sobre algo que você fez. Uma ideia valiosa não precisa ser uma descoberta científica, não. Pode ser um jeito novo de olhar para algo do dia a dia, ou uma lição que você aprendeu com uma história pessoal. Todo mundo tem uma. Depois que você encontra uma área de interesse, o desafio é afunilar isso no que o livro chama de linha mestra. E aqui tem uma dica de ouro do palestrante Barry Schwartz que é crucial. Apresente uma ideia só. Uma. Mas explore essa ideia o mais fundo que você conseguir. Essa linha mestra vira o fio que vai costurar cada pedacinho da sua apresentação. E aqui a gente vê um erro muito comum. Um monte de palestra foca numa questão, que é basicamente apontar um problema e perguntar para a plateia: Gente, isso não é terrível? Uma abordagem muito mais forte é focar numa ideia, que reformula o problema com curiosidade e pergunta: Olha só, isso não é interessante? A primeira abordagem gera indignação, a segunda gera descoberta. E para que essa sua ideia realmente grude na cabeça das pessoas, talvez o melhor conselho de todos seja este: diga menos. O objetivo não é socar o máximo de informação possível em 18 minutos. O objetivo é pensar no que pode ser apresentado de um jeito realmente significativo nesse tempo. É sempre profundidade em vez de amplitude. Sempre. Ok, com uma ideia forte e bem focada em mãos, o próximo passo é garantir que ela chegue do outro lado. Como a gente faz essa ideia ressoar num nível humano? Não adianta só ter a mensagem certa. É preciso construir uma ponte até a mente e principalmente o coração da plateia. E para construir essa ponte, o guia do TED foca em 4 ferramentas que são super poderosas. Cada uma delas ajuda a transformar uma apresentação de fatos numa experiência de verdade, uma coisa compartilhada, como a gente vai ver agora. Vamos pegar um exemplo sensacional de contar histórias. O professor Lawrence Lessig queria explicar um assunto que é super complexo, super abstrato: o financiamento de campanhas nos Estados Unidos. Em vez de vir com um monte de dados e gráficos, ele criou uma parábola. Ele pediu que a gente imaginar um país chamado Lesterlândia, onde só as pessoas com o nome Lester podem votar. E aí ele revelou a grande sacada. O número de grandes doadores que definem as prioridades dos políticos é praticamente o mesmo que o número de pessoas chamadas Lester no país. Com essa historinha simples, de repente deu um clique. Todo mundo entendeu. Nós vivemos na Lesterlândia.
A história tornou o abstrato em algo concreto e inesquecível. Essa frase sobre apagar o ego é a chave para entender a vulnerabilidade. Tentar parecer inspirador ou perfeito geralmente cria uma barreira. A conexão de verdade vem da autenticidade, de você estar ali para servir à ideia e não ao seu próprio ego. A plateia tem um detector de falsidade que é infalível. Já o humor é um acelerador de conexão. Como o Sir Ken Robinson mostrou naquela palestra famosa dele, o riso une o grupo, cria uma sensação de proximidade. Uma vez que a plateia riu com você, ela fica muito mais aberta para ouvir as suas ideias sérias. O riso diz para o cérebro: tá tudo bem, a gente está seguro, estamos entre amigos. Certo, já temos a ideia, já temos as ferramentas de conexão, mas e agora? Como a gente dá vida a tudo isso no palco? Aí entra a arte da explicação e o uso inteligente dos recursos visuais. O maior inimigo de uma boa explicação é a tal da maldição do conhecimento. Sabe o que é? É aquela dificuldade que a gente tem de imaginar como é não saber algo que a gente já sabe. A gente assume que a plateia entende nosso jargão, nosso contexto, nosso conhecimento, e esse é o caminho mais rápido para perder a atenção de todo mundo. A solução é construir o conhecimento passo a passo, na cabeça de quem está ouvindo. Primeiro, comece com algo que todo mundo já entende. Depois, use uma metáfora para dar uma forma para o seu conceito novo. Só aí você começa a adicionar as informações novas, camada por camada. É como montar um quebra-cabeça, sabe? Você garante que cada peça encaixa antes de colocar a próxima. E os slides? Bom, os slides não são o seu roteiro. Eles são um apoio. A regra de ouro é: eles precisam revelar, explicar ou encantar. Se um slide não faz nenhuma dessas três coisas, ele provavelmente está mais atrapalhando do que ajudando. E, por favor, nunca, jamais, use os slides como um teleprompter. As pessoas leem mais rápido do que a gente fala. Isso cria uma desconexão na hora. E a gente chega ao final. Se tem uma mensagem principal nisso tudo, é a de que qualquer um pode fazer isso. As ferramentas que a gente viu não são para um grupinho seleto de oradores natos. São habilidades que podem ser aprendidas por qualquer pessoa que tenha uma ideia para compartilhar. E isso nos leva ao ponto mais importante de todos. Hoje em dia, a capacidade de apresentar uma ideia de forma clara e eficaz não é um extra no currículo. É uma habilidade essencial. Num mundo superconectado como o nosso, a forma mais poderosa de começar uma mudança, de construir algo novo, muitas vezes é simplesmente se levantar e compartilhar uma ideia. E assim a gente volta para nossa fogueira. O conhecimento e as ferramentas para compartilhar o que a gente sabe nunca estiveram tão acessíveis. A verdadeira questão, então, não é se temos algo a dizer, mas sim o que vamos escolher compartilhar. Qual fogueira você vai acender?